Olá, boas-vindas ao Gente Saúde, o podcast para líderes de RH, focado em descobrir os desafios e as tendências que moldam o mundo da saúde corporativa. Por aqui, recebemos convidados para uma troca de insights e experiências estratégicas sobre saúde e bem-estar corporativo. Olá, ouvintes! Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Gente Saúde, que é um podcast que a gente criou para falar de temas relevantes dentro da área de pessoas. Eu sou a Manuela Mitchell, sou CEO e cofundadora da Pipo Saúde, e eu queria agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para ouvir esse podcast com a gente. Muito obrigada, vamos lá! Primeiro, obrigada, Maísa, por ter tirado um tempo e vindo aqui falar com a gente. Eu tenho o privilégio hoje de receber uma empreendedora e uma super pessoa de RH que passou em várias cadeiras e agora empreende em treinamento e desenvolvimento. E a gente vai falar com um tema que me interessa muito, mas eu imagino que interesse vários dos ouvintes aqui também, que é treinamento e desenvolvimento e com enfoque especial em treinamento e desenvolvimento de liderança. Eu pedi para a Maísa para a gente trazer um lado mais prático para essa conversa, porque um dos grandes desafios que eu tenho como CEO hoje é como a gente faz isso no dia a dia e principalmente com budgets muito restritos, que eu acho que é um dos grandes desafios de treinamento e desenvolvimento dentro das empresas. Então, eu queria muito primeiro que você se apresentasse. Então, quem é Maísa por Maísa? E depois a gente engatasse num papo gostoso aqui. Boa, perfeito. Mano, eu queria agradecer o convite de estar aqui falando hoje no podcast com vocês e falar de um tema que eu amo muito, que é desenvolvimento, né, de liderança e também falar um pouquinho de dados e trazer um pouquinho de pesquisas também para vocês e conteúdos práticos. Bom, quem é a Maísa, né? Primeiro, do lado pessoal, eu moro no interior de Socorro, uma cidadezinha bem pequena, ela é famosa, vou fazer um merchan aqui, famosa por esportes radicais, inclusivos, então é um lugar bem legal para quem gosta de fazer rafting, voar de paraglider, então é bem legal. Tenho 12 anos de experiência na área de RH e 3 anos empreendendo, e eu quero contar a minha história basicamente um pouco peculiar e até engraçada. Tudo começou há 12 anos atrás, quando eu me formei em administração de empresas. E eu sempre tive um sonho de entrar na Ambev. Ambev, sempre ouvi na faculdade, falei, cara, eu vou entrar nessa empresa. E foi muito engraçado que eu saí da faculdade e falei, cara, eu amo dados, então eu vou para a área financeira. Sempre gostei de números e tudo mais. E aí eu consegui para fazer uma entrevista na área de contabilidade. E foi muito engraçado, que eu não esqueço até hoje, o gerente fez uma entrevista e falou: Maísa, você tem muito a cara do RH. Eu vou te indicar para uma vaga no RH. Daí eu falei, opa, como assim RH? Nunca imaginava que eu ia trabalhar no RH. E falei, não, você tá doido, eu sempre amei números, dados, acho que o RH não tem nada a ver comigo. Daí ele falou, cara, eu acho que você se encaixa mais com o RH e eu gostaria que você fosse fazer entrevista e conversasse um pouquinho com a gestora da posição. E eu falei, tá bom, queria muito entrar na Ambev, falei, independente da função, tô aqui para aprender muito sobre a cultura, que eu sempre tive curiosidade. E fiz a entrevista, a pessoa me amou, era uma vaga para fazer recrutamento e seleção de talentos e trainees na época. E ela falou, não, você está contratada, depois de um dia me ligou, falou, quando você pode começar? Pode semana que vem, a gente já tem viagem marcada para fazer dinâmica de grupo, entrevista. Eu falei, peraí, nunca fiz dinâmica de grupo, nunca fiz entrevista, enfim. Foi onde tudo começou minha paixão. Eu falo que se não fosse pelo aquele gerente de contabilidade, eu não estaria onde eu estou hoje, como uma paixão, assim, muito grande ali pelo RH. E desde então, fiquei basicamente 9 anos ali na Ambev, passei por todas as posições ali dentro do RH, então já fui HRBP, atuei como gerentes em times de desenvolvimento e treinamento ali para liderança, carreira, performance, até eu chegar na parte de People Analytics e inovação ali para o RH, foi quando eu me encontrei, né? Gosto muito acho que são 2 paixões, né? Desenvolver pessoas e trabalhar com dados através de inteligência de negócio. Acho que são as minhas 2 maiores paixões. Então, isso é um pouquinho da minha história. Trabalhei também em 2 startups, logo que eu saí da Ambev, tive a oportunidade de atuar como head de pessoas e cultura na Contabilizei e depois na GUP, então foi 2 momentos também que, saí de uma empresa grande consolidada e tive a experiência de realmente colocar ali mais a fundo a mão na massa, trabalhar ali com mudanças muito rápidas ali do negócio em si, então foi bem gratificante também. E há 3 anos atrás eu fundei a minha empresa que chama Nil.
E o meu foco muito grande é em treinamento e desenvolvimento de liderança, também dou mentorias ali de carreira, de propósito e consultoria em People Analytics, né? Não deixei a minha vertente ali de Analytics de lado. Legal. E acho que focando em People Analytics, né, que talvez seja um dos temas que é tendência no RH há muitos anos consecutivos, fala um pouquinho da evolução dessa área, de quando você começou e um pouco do que você vê hoje. E também quais são os grandes desafios que você vê para a implementação de uma cultura mais analítica dentro de RH. Perfeito. Bom, contar um pouquinho da minha trajetória em People Analytics. Ela começou em 2017, também foi uma coisa meio louca ali. Eu estava como HRBP de uma cervejaria e lembro que eu tinha acabado de passar no programa Sucessores, que é o programa para virar gerente na Ambev, e a minha gestora me chamou numa salinha e falou: Maísa, tem uma posição para você no corporativo, para você ser gerente do time de People Analytics. Oi? Tem certeza que você está falando isso comigo? Eu sempre gostei de dados, mas eu não conhecia, nem sabia o que era People Analytics, não conhecia o que era engenharia de dados, ciência de dados, enfim. Falei, cara, beleza, vamos nessa. E aí, quando em 2017 ainda não se falava tanto de People Analytics assim no mercado, eu comecei a olhar bem mais para fora, para entender um pouco mais do que as empresas lá fora do Brasil estavam aplicando sobre People Analytics, mas o meu time, basicamente, ele se chamava Gênios. Por que Gênios? Porque eles faziam vários dashboards em Excel, a partir de macro, que você apertava o botão e tinha lá os dados de turnover, dados de headcount, dados de saúde do trabalho, enfim. E eu falei, cara, eu preciso mudar totalmente o meu time, né? O que eu vou fazer? Eu tinha 15 pessoas na época, eu não poderia mandar todo mundo embora e contratar engenheiro de dados, cientista de dados, enfim. Então, eu comecei com um trabalho bem grande ali de reskilling do meu time. Então, entendi ali as competências, conversei bastante com eles. Falei, gente, eu vou aprender junto com vocês nessa jornada. E aí, a gente fez 2 grandes pilares, acho que esse é o principal para a gente conseguir criar uma cultura de analytics no RH. Primeiro todo mundo está no mesmo barco para aprender sobre dados e conhecer um pouquinho mais. Na época não tinha chat GPT para ajudar a gente a fazer análise de forma mais rápida, fazer macros, enfim. E aí a gente criou basicamente 2 programas. Um programa interno que chamou Consult Club, que era basicamente as pessoas se inscreviam um projeto ali, quero criar um projeto de preditivo de turnover. Então, eu escrevi o projeto sempre em duplas e eu contratei um consultor, na época eu tinha um budget bem pequeno, para ficar 6 meses com a gente, treinando e capacitando o time, tanto em engenharia quanto ciência de dados. E a partir desse programa, conseguir as pessoas se inscreverem, ter essa mentoria com esse consultor e começarem a fazer os seus projetos. Deu super certo, esse programa existe até hoje lá, e pessoas de todo o RH e de outras áreas da empresa se inscreviam para também fazerem os seus projetos. Porque eu acho que não é só o corporativo que vai dar o tom ali de People Analytics. Cada unidade vai começar a ter o seu self-service ali de informações para conseguir também fazer análise e não depender que o corporativo traga todas as informações que aquela unidade precisa. E aí foi uma construção, né? Em 2019 a gente começou a construir o nosso Data Lake, então realmente subir os dados ali para a nuvem. E aí foi um desafio enorme, porque na época a gente tinha 40 sistemas olhando a parte de gente mesmo e saúde do trabalho, porque a gente também fazia informações ali de SST. E 6 países diferentes. Então, cada país tinha um sistema diferente de headcount, de banco de horas, leis trabalhistas diferentes de banco de horas de remuneração. Então, foi uma loucura. Então, primeira coisa que a gente fez quais são os sistemas? Da onde vêm as informações? E tá tudo bem, tem coisas que não vêm de nenhum sistema, que realmente são planilhas que você ali vai ter de dados. Então, primeiro ponto é entender quais são os dados que você precisa para conseguir ter aquele insight ou aquela informação e quais são os sistemas que envolvem, planilhas, enfim. Então, acho que esse é o primeiro ponto, fazer esse mapeamento. Depois é entender, fazer, colocar a bota e sair para o campo, como a gente fala lá na Ambev, de conhecer o negócio, de conversar com as pessoas, entender realmente o que os gestores precisam de informação, o que eles precisam para tomar de decisão. E aí, no começo, a gente tinha mais de 100 dashboards ali, que tinham atualizações diárias ali, direto com o Data Lake. E a gente entendeu, cara, peraí, alguma coisa tá errada. Então, naquela época, eu falo muito que a gente tinha uma cultura data-driven, que era
toma dashboard aí para você conseguir, se vira para você analisar. Então, o nosso dashboard, por exemplo, de turnover, ele tinha 16 páginas no Power BI. Como que um gestor vai ter tempo de olhar 16 páginas? Não vai ter tempo e nem vai conseguir tomar uma decisão com ele. Então, era mais um monstro ali do que um facilitador para tomada de decisão. E aí, a gente deu um passo atrás, começou a conversar mesmo com os gestores, entender as necessidades e cruzar com indicadores de negócio. Então, acho que o que é o mais importante aqui? A gente passar 80% do tempo fazendo perguntas e 20% tentando trazer a solução. Acho que esse é o caminho principal. Então, através dessas perguntas, a gente diminuiu tudo que a gente tinha de dashboards, a gente diminuiu para 20 dashboards, de 100 para 20, e a gente começou a ser intelligence driven. O que é isso? É a gente realmente olhar para o negócio, entender o que o negócio precisa, cruzar com indicadores de negócio, não só olhar os indicadores de gente, e trazer o insight pronto. Então, eu não vou fazer o meu gestor abrir um dashboard e olhar 9 páginas. Ele já vai receber no e-mail dele um alerta. Cara, ó, você tem um risco de turnover aqui no seu time, um alerta de banco de horas, um alerta ali de risco de saúde mental, por exemplo, ali de algum funcionário. Legal. Então, a gente já trazia esses alertas, essas informações prontas. Então, acho que hoje as empresas estão caminhando de ser data-driven mesmo, de ter dashboard, ter as informações para intelligence-driven, né? E agora, com a IA, eu falo que a IA é meu copiloto todos os dias. Então, ela consegue criar algoritmos, consegue codificar em Python, você consegue subir uma planilha e já dar as informações que você precisa de análise. Mas eu acho que o mais importante como RH é fazer as perguntas certas, ter perguntas poderosas e entender que People Analytics não é sobre dados, é sobre negócio e sobre pessoas. Então, Legal. Acho que é isso. E aí, tentando, já fazer um zoom aqui para uma conversa mais prática, né? Se você fosse um RH que está começando, às vezes, em relação a People Analytics, e quais são os principais indicadores que você precisa olhar, ou o que você acha que é mais importante nesse começo? Se pudesse escolher 3, assim, você fala, olha, como consultora de People Analytics, hoje eu vejo que essas 3 principais métricas são as coisas que mais mexem. Qual que seria seu conselho meio que prático, assim, para quem está nos ouvindo, né? Perfeito. Acho que o principal é ter as informações de headcount, então conseguir realmente olhar o shape, como que tá o shape dos seus funcionários dentro da empresa, e olhando o headcount tanto para a estrutura, para a gente entender se existem estruturas inchadas, tem gestores que têm 20 pessoas abaixo, como que tá os níveis hierárquicos, então realmente entender a estrutura organizacional para ver se ela é uma estrutura eficiente, porque às vezes a gente vai crescendo, né, nas startups que eu trabalhei, já estavam num crescimento acelerado, e foi perdendo a mão. Headcount, vai contratando, a hora que a gente viu, a gente tinha ali vários layers, vários níveis ali hierárquicos, respondendo para várias pessoas com funções iguais, exercendo o mesmo papel. Então, aqui tem uma oportunidade muito grande de redução de custos, quando a gente olha em headcount e eficiência, realmente produtividade, né? Então, acho que primeiro headcount, o segundo ponto, turnover. Então, assim, a gente sabe que hoje em dia o turnover é alto, as pessoas não ficam mais muito tempo nas empresas e é normal. A gente estima que uma taxa saudável da pessoa ficar, principalmente em startups, é de 1,4 anos. Então, e tá tudo bem, né? Às vezes a gente fica pensando, mas 1,4 é muito pouco. Então, quando a gente analisa o turnover, principalmente o voluntário, a gente consegue começar a entender quais são os pontos principais. Existe uma área específica que está tendo um maior turnover? É com o gestor em específico? Qual que é a razão principal desse turnover? É insatisfação com a empresa, com a cultura? É uma oportunidade melhor de trabalho em outra empresa? Então, aqui a gente consegue criar ações preventivas antes do problema acontecer a partir ali daquele dados. Então, eu acho que o segundo é turnover. E o terceiro ponto, se existir controle de jornada, que muitas empresas... Algumas empresas não têm, mas muitas têm. Para mim, é banco de horas, controle de jornada. Porque aqui a gente tem uma oportunidade, tanto falando de saúde do colaborador, né? Tipo, a gente fala muito de burnout, realmente ali de exaustão da jornada de trabalho. Então, começar a olhar indicadores. Quantos dias consecutivos aquela pessoa trabalhou? Ela teve o descanso? Quantas horas extras ela está fazendo? E também custo, né? Então, tem a saúde do trabalhador de um lado, tem o custo por lado da empresa. Então, acho que seria esse o terceiro indicador que eu colocaria um olho nesse primeiro momento. Legal.
E acho que agora indo para o nosso segundo grande tema aqui do podcast, que é falar sobre talento, escassez de talento, treinamento desse talento. Principalmente no ambiente de startup, mas acho que no ambiente brasileiro de maneira geral, a gente tem uma escassez de mão de obra qualificada e muitas pessoas foram catapultadas à posição de liderança de maneira muito rápida. E isso acabou gerando gaps em relação a competências. E hoje a gente está com uma certa desaceleração depois de 2021. Esses gaps estão ficando um pouco mais latentes da perspectiva das empresas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário, o que você tem visto da perspectiva da sua empresa e como que você tem ajudado as empresas a endereçar isso para que a gente consiga treinar essa mão de obra que subiu de maneira tão rápida nos últimos anos. Perfeito. Bom, trazendo primeiro um dado de pesquisa, né? 80% dos CEOs estão hoje com dificuldade de contratar pessoas e de capacitar as pessoas internamente, realmente encontrar os talentos. Acho que esse é o primeiro ponto. E um segundo dado legal de trazer é que teve uma pesquisa feita internacionalmente que entrevistou 400 CROs. E eles falaram sobre 5 prioridades para o RH para esse ano de 2024. E 2 delas têm toda a ver ali com treinamento de liderança e escassez de talentos. Então, a primeira, mobilidade interna, o quanto eles estão preocupados em olhar realmente essa mobilidade de talentos dentro das áreas, dentro dos cargos ali e funções na empresa, como que a gente usa melhor os talentos. E o outro ponto é realmente o desenvolvimento da liderança. Então, e muito focada em média liderança, porque a maioria das vezes a gente pensa, vamos criar um programa para criar líderes, então futuros líderes, ou vamos treinar a alta liderança. É sempre assim. As empresas todas me procuram, mas eu venho aqui fazer um programa de futuros líderes ou para alta liderança. Eu falo, cara, a gente precisa focar na média liderança, porque é a média liderança que vai descer a estratégia, que vai estar no dia a dia ali, que vai semear a cultura da empresa. Então, se a média liderança não está preparada, não vai ter pessoas para formar as futuras lideranças, porque a média liderança vai ser responsável por essas pessoas que vão virar ali supervisores, gerentes júniores, e não consegue também fazer ali a comunicação com a alta liderança. Então, eu acho que o ponto principal aqui é realmente a gente começar a olhar com mais carinho para a média liderança. Tem um livro que ele é do final dos anos 80, que o ex-CEO da Intel escreveu, que chama Gestão de Alta Performance. Ele é um livro antigo, mas eu falo que ele é muito atual, porque ele foca realmente do porquê é importante e como que a gente capacita a média liderança. Então, uma indicação legal aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o tema. E ele traz exemplos bem práticos ali de como ele ajudou a desenvolver a média liderança na empresa dele. Enfim, então pensando nesses dados, o que é importante a gente olhar quando a gente fala de escassez de talentos? Acho que o primeiro ponto é a gente ter uma estratégia de pipeline, então entender, principalmente, mas fazer uma estratégia de pipeline, como que é isso, né? Então acho que o primeiro ponto é a gente olhar principalmente para as funções críticas. Então eu falo assim, não tem uma estratégia de pipeline, começa a olhar os cargos de liderança. Então quais são os cargos de liderança que são críticos para a empresa? São esses 4 cargos. E a partir dele você vai formar uma estratégia de 6, 1 ano e 1 ano e meio. Então, quem é a pessoa que você tem preparado para 6 meses? Quem é a pessoa que está preparado daqui a 1 ano? Quem é a pessoa que está preparado daqui a 1 ano e meio? É importante você ter pessoas internas e externas mapeadas. Então, para mim, um trabalho essencial da alta liderança é sempre estar em busca de talentos no mercado. Então, cara, viu ali um talento no mercado que seja potencial para assumir o seu cargo no futuro, chama para tomar um café, marca um almoço. Eu acho que toda a alta liderança deveria ter na agenda dela ali pelo menos 1 hora, meia hora por semana para buscar talentos de forma externa. Porque daí você tem tanto talentos externos para oxigenar ali também a sua empresa, porque em vários momentos é necessário, e essa alta liderança precisa dedicar tempo para desenvolver essa pessoa interna. Como que pode fazer isso? Por exemplo, um programa de mentorias interno ali, que a gente seleciona quem são essas pessoas realmente que vão estar prontas ali em até 1 ano, e essa alta liderança é responsável por fazer ali essa mentoria para conseguir desenvolver e capacitar os pontos que a pessoa precisa desenvolver ali ao longo do tempo para conseguir chegar na posição.
trazer junto para o jogo. Então, chamar a pessoa para as reuniões ali mais importantes, começar a dar responsabilidades para ela. Então, são coisas que a gente pode fazer ali com budget zero, que você consegue ali alimentar essa estratégia de pipeline. Acho que o segundo ponto é a gente começar a olhar para competências. Então, a partir do ano passado, a gente começou a falar muito de treinamento baseado em competências, né? Desenvolvimento baseado em competências. O que é isso? Antes, a gente olhava muito para as pessoas. Então, a Manu é muito boa ali de comunicação, de dados, de analytics, e ela está pronta para assumir uma posição X. A gente não pode mais olhar só para a pessoa, a gente tem que olhar para aquela função específica. Quais são as competências que aquela função necessita? E não só se a Manu é boa, porque ela entrega resultado, porque ela é produtiva, pode ser que naquela área sim, mas se você movimentar ela para outra área, pode ser que ela é um talento ali, mas ela não vai continuar sendo um talento aqui. Legal. E posso fazer só um parênteses aqui em relação a competências, que eu acho que é uma dor, né? Um desafio que eu tenho e pode ser que mais pessoas tenham também, que é... Muitas vezes eu sei que eu preciso de uma pessoa com competências XYZ numa cadeira, mas eu não sei ou não tenho aquelas competências XYZ. E aí a identificação daquelas competências pode ser muito desafiadora para mim, porque eu não as domino. E aí eu posso ir para um lugar de cair um pouco pelos meus vieses, né, de afinidade, coisas que eu domino e falar, putz, eu gosto muito da Maísa porque ela é parecida comigo, então eu vou contratar ela para essa posição. E aí potencialmente você perpetua um gap de competência dentro da sua empresa. Então, eu acho que só falando sobre esse ponto, assim, identifiquei que eu preciso de uma pessoa processual, analítica e, não sei, mais alguma competência. Como que eu faço de uma maneira prática para tentar criar ali uma identificação de aquela pessoa possui ou não possui isso, mesmo que eu não domine aquelas competências? Perfeito. Acho que o primeiro ponto é a gente começar a ter uma avaliação de performance por competências. Então, não precisa ter um sistema para isso, se você não tiver budget. Você pode fazer por Excel, por Data Studio, enfim, qual sistema você quiser. Então, cara, lista quais as competências daquele cargo e da empresa como um todo e faz uma avaliação 360. Manda um Google Forms para os liderados, para os superiores daquela pessoa responder, e aquela pessoa também vai responder sobre ela. Então, a partir dali, você consegue entender a partir de dados, se realmente aquela pessoa tem aquelas competências ou não. Beleza, ela tem, mas ela tá na média. E você não tem essas competências, tá tudo bem. Quem da empresa tem? A partir desses dados, você sabe que a Maria, por exemplo, tem essas competências e ela consegue mentorar essa pessoa nas competências que ela precisa desenvolver. Então, acho que aqui seria legal... O que é importante também, que eu acho que é legal trazer? Dentro de um time, às vezes a gente tá muito como você trouxe, né? Tem um viés. Eu vou contratar uma pessoa igual a mim. Que se comunica bem, que seja analítica e tal. Mas você tem que pensar ao contrário. Quais são as competências que o meu time tem hoje, que eu tenho, e quais são as competências que realmente meu time precisa? E toda vez que você for promover alguém, mudar alguém de posição, contratar alguém de fora, é você olhar para essas competências que o seu time tem gap, que você também não manja, e contratar pessoas ou promover pessoas de forma interna que consigam alavancar competências que seu time não tem. Então, acho que esse é um olhar que a gente precisa começar a ter, porque geralmente o nosso time é super comunicativo, é super extrovertido e a gente acaba contratando uma pessoa igual. E não, a gente tem que contratar uma pessoa diferente para suprir esses gaps. Mas eu acho que se a gente começar a olhar uma avaliação de competências ali de forma anual, semestral, a gente consegue, a partir de dados, entender quais são essas competências e quem são as pessoas que conseguem capacitar essa pessoa. Legal. E aí, posso fazer uma outra pergunta mais provocativa, Claro. assim? Muitas vezes, o que acaba acontecendo na prática é que, às vezes, as empresas vão pendular para um lugar de afinidades em comum. Né? Isso que a gente vê mais do que a gente vê times extremamente diversos na perspectiva de competências, etc. E aí, por exemplo, a competência processual, ser uma pessoa processual e sistêmica. Talvez ela já tenha uma ou outra pessoa na minha empresa que tem isso de maneira muito desenvolvida e 4 ou 5 pessoas que precisam se desenvolver nessa competência. E aí, aquela uma ou duas pessoas ficam muito atarefadas e muito atribuladas para mentorar um punhado de pessoas. E aí que eu acho que você olha e fala assim, isso aqui é uma coisa que internamente eu não vou conseguir resolver, eu preciso buscar ajuda externa.
E acho que entra muito do momento que eu levanto a mão e falo, olha, eu preciso desenvolver essa liderança intermediária aqui, eu preciso buscar ajuda de fora. E aí, da perspectiva da empresa, eu acho que quando ela pensa nisso hoje, tirando as empresas que têm budgets muito grandes, as empresas ficam um pouco de mãos atadas porque elas falam, meu, quem que eu vou buscar? Que tipo de pessoa vai conseguir me treinar? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa busca do descobrir que eu tenho um gap, preciso endereçar ele, não consigo fazer interno, preciso de ajuda externa, e aí o como, né? Qual que é o playbook aqui para a empresa procurar um fornecedor aderente, qual que é o tamanho, qual que é o budget que ela deve investir, que é uma baita restrição nesse mercado e por aí vai. Perfeito. Acho que o primeiro ponto antes é esgotar totalmente a sua capacidade interna. Então, sim, o programa de mentoria ele vai ser pequeno e vai ser escasso. Mas, às vezes, você consegue criar um programa de treinamento interno com mais pessoas especialistas da empresa, analistas sêniores, liderança, que consigam trazer um pouco tanto da visão de negócio junto com a visão de competências. Então, talvez tenha um OKR da empresa ou uma meta da empresa que não está batendo. Cara, cria um programa, um desafio interno, multidisciplinar ali para as áreas se conversarem, se interagirem. E nesse momento você escolhe algumas pessoas para ministrar um treinamento com essas competências e ao mesmo tempo conseguir desenvolver ali o problema que você tem, por exemplo, de um OKR. Então, quando eu estava na Contabilizei, esse foi um programa que a gente criou na época. O RH criou internamente. Foi super tranquilo, assim, a gente não teve dificuldade, não foram horas e horas ali trabalhando para criar o programa. Foi realmente, a gente falou, cara, a gente entrevistou a alta liderança e entendeu. Esse é o problema hoje na empresa. Era um OKR específico. A gente abriu inscrições para as pessoas e chamou pessoas também que a gente queria desenvolver ali algumas competências. A gente escolheu 3 competências. Uma delas, por exemplo, foi Analytics, que a gente desenvolveu ali ao longo de toda a capacitação, do programa de capacitação. Legal. E eles tinham basicamente o desafio era conseguir alavancar ali esse OKR, e eles foram divididos em grupos. Então, tinham sessões práticas ali que eles colocavam a mão na massa, conversavam com pessoas ao longo da empresa para conseguir desenfrear esse desafio, e também aprendiam ali de acordo com as competências. Então, pode ser um programa interno que consiga fazer ali sem nenhum custo. E a gente usar a inteligência artificial a nosso favor. Então, hoje, pelo ChatGPT, você consegue aprender milhares de coisas de forma gratuita. Então, talvez criar um bot ali, dá também para criar bots com ferramentas no-code que o próprio RH pode criar, não precisa de um desenvolvedor para fazer. De learning. Então, bot de learning que você pergunta para ele, cara, como que eu posso me comunicar de uma forma mais assertiva? Traz exemplos práticos. E uma outra coisa que pode fazer ali também sem budget é uma curadoria de conteúdos. Então, junto com a inteligência artificial, o RH ali conseguir construir Google Sites também de graça ali, constrói ali um site que tem ali todas as competências, comunicação, analytics, ambidestria, enfim, as competências principais. E a pessoa vai lá e consegue escolher o que quer se desenvolver e tudo mais. Então, são coisas que dá para fazer ali sem budget. Mas falando, beleza, não tenho recurso, meu RH é super enxuto, não consigo fazer isso internamente, vou procurar um fornecedor. Eu acho que o primeiro ponto principal que eu vejo muita dificuldade de quando eu converso com os RHs é que eu faço várias perguntas e eles não sabem me responder. Então, acho que é principalmente se preparar. Qual que é exatamente o que eu preciso desenvolver no meu time? Quais são essas competências? Listar. Para onde eu quero ir, aonde eu estou e para onde eu quero ir. Cara, beleza, eu quero desenvolver a competência de Analytics. Como que estão as pessoas que eu quero desenvolver? O que eu espero chegar? Eu quero chegar daqui a 1 ano e elas estarem nessa evolução. Então, você precisa visualizar como está e como vai ficar. Quais indicadores de negócio você vai mexer o ponteiro? Beleza. Capacitei essas pessoas para Analytics. Mas aí, que indicadores realmente eu quero mexer? Aonde que eu quero atacar? E olhar o perfil dessas pessoas. Então, realmente são pessoas que estão preparadas para começar a aprender sobre essa competência, sim ou não? Então, acho que esses são os primeiros pontos. Então, conversar bastante com a alta liderança, com os líderes ali, realmente para entender os gaps e o que precisa ser sanado. E aí, buscar um fornecedor que tenha um pouco ali da sua cultura também, né? Porque existem
fornecedores que trabalham mais com grandes empresas, fornecedores que trabalham com startups, enfim, fornecedores que trabalham com empresas familiares. Então, entender o estilo da sua empresa para você buscar ali o melhor fornecedor. E conversar bastante, então fazer ali várias reuniões, entender se realmente aquela metodologia que o consultor traz é uma metodologia que vai conseguir ser aplicada. Então, se tem um consultor que é mais de realmente dar horas ali de treinamento, mas não é uma pessoa prática que vai fazer alguma coisa à mão na massa que realmente vai mexer o ponteiro. Então, o que você quer? Que as pessoas fiquem paradas assistindo aquele treinamento ou realmente você quer que elas aprendam colocando a mão na massa? Então, também precisa entender um pouco da metodologia. E o budget depende muito, assim, do fornecedor, do nível que a sua empresa tá, qual a quantidade de pessoas, qual o nível hierárquico daquelas pessoas que você vai capacitar. Mas dá para fazer vários programas ali com budgets restritos e vários fornecedores ali que conseguiriam atender. Pode ser que não seja o fornecedor mais famoso que você vai conseguir contratar, mas você vai conseguir desenvolver a liderança ali com mais ou menos ali, se a gente falar em torno de 20 pessoas, vou capacitar 20 pessoas ali da média liderança com budget de 10 mil, mais ou menos, você consegue contratar um fornecedor para criar um programa. Legal. E aí eu tenho duas, a gente tá chegando até o final do tempo aqui, mas eu tenho duas dúvidas que eu acho que são dúvidas práticas também, que podem ser de outras pessoas que estão nos ouvindo. A primeira é como lidar com o engajamento de colaborador. Porque todo mundo quer se desenvolver, teoricamente, todo mundo vê valor em se desenvolver, mas agora no mundo remoto, com vários treinamentos, às vezes, virtuais, a gente tem um grande desafio, tanto a nível de treinamento quanto a nível de empresa e cultura, de engajamento das pessoas com aquela aprendizagem de fato. Então, como que você está vendo isso e como endereçar esse desafio? É a primeira pergunta. A segunda eu faço depois, para não ficar muita coisa. Perfeito. Acho que o primeiro desafio é a gente usar a inteligência artificial a nosso favor. Então, realmente, não vai dar para parar 2 horas da sua liderança para conseguir ministrar um treinamento. As pessoas não têm tempo, então cada vez mais a gente tem times enxutos e a gente está cada vez mais falando de produtividade, entrega. Ninguém tem tempo para parar e ouvir virtualmente o treinamento. Quando eu dou treinamento virtual, eu já sei que as pessoas estão trabalhando, elas não estão assistindo o meu treinamento. E eu sou avessa a treinamentos que eu vou expor alguma coisa. Eu sempre gosto de um treinamento prático, realmente, que tem a ver com o negócio da empresa, então não um case fictício, mas um case real, para realmente as pessoas se engajarem. Cara, é uma meta da sua empresa que tem a ver com a sua performance e a gente vai fazer isso virar o ponteiro. Então, acho que sempre ter um case prático para conseguir trazer aquela competência que você quer desenvolver na pessoa. Acho que esse é o primeiro ponto. As pessoas ficam mais engajadas principalmente em grupo, porque aí você também consegue interagir pessoas de várias áreas que pensam diferentes e trazem um contraponto da sua área. Então, o financeiro trazendo contraponto da área dele, a área comercial trazendo contraponto da área, a área de operações, enfim. Então, acho que é legal a gente ter exercícios práticos ali para colocar realmente o desafio e a competência ser desenvolvida. E aí, o céu é o limite. Você pode usar a realidade virtual para fazer games ali, com a gamificação, as pessoas vão ganhando como se fosse um jogo virtual e você vai desenvolvendo competências na pessoa. Existe hoje sistemas que conseguem trazer conteúdos já recomendados. Então, por exemplo, fiz a minha avaliação de competências, eu preciso desenvolver essas 4 competências. O próprio sistema já manda para mim conteúdos de acordo com a minha forma de aprendizagem. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de ler. Ele vai mandar mais conteúdos ali de leitura. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer. Ele vai mandar exercícios práticos. E são pílulas. Então, coisa ali de 10, 5 minutinhos que você consegue fazer na sua rotina. E você vai ganhando pontos ali. E as empresas estão fazendo, por exemplo, programas de reconhecimento para essas pessoas que têm ali o mindset de aprendizado contínuo. Então, acho que são algumas ferramentas ali que você pode colocar em prática. E para mim é mão na massa. Então, realmente, se tiver um problema de negócio, as pessoas ficam mais motivadas a querer serem desafiadas a conseguir resolver aquele problema. E sem pensar, elas nem sabem ali por trás que elas estão sendo desenvolvidas em outras competências que a empresa necessita. Então, acho que esse é o ponto principal. Então, usar a inteligência a nosso favor com essas sugestões de conteúdo já personalizadas. Legal. E ter esses momentos mais práticos e não um momento só de escuta.
Legal. Eu acredito muito também no que você acabou de falar de individualização, um pouco de conhecimento, de aprendizagem, assim. E acho que inteligência artificial pode ser uma baita aliada nesse processo, porque o jeito que eu aprendo, as coisas que eu me interesso são diferentes. Eu acho que também tem um certo chamado aqui que as pessoas precisam entender que desenvolvimento e aprendizagem não é uma coisa que eu faço para a empresa, mas eu faço para mim mesma e pensando na minha carreira a médio e longo prazo. Mas essa é uma conversa que eu acho que a gente está começando a ter mais em ambientes corporativos, mas muita gente ainda espera uma recompensa imediata associada ao meu desenvolvimento, quando na verdade aqui eu estou me desenvolvendo para minha própria carreira, tendo em vista que eu fico um ano e 4 meses numa startup na média, né? Então, acho que esse é um ponto importante também. E aí, para finalizar, eu queria só, pensando no trade-off da perspectiva do RH, né? Eu tenho um budget de X, e eu posso usar aquele budget de duas maneiras. Fazer um treinamento mais genérico sobre processos. Ou eu posso pegar esse budget de X e falar, tem 5 pessoas aqui que eu acho que precisam se desenvolver e são muito importantes para o meu atingimento de resultado. E eu vou pagar ou vou sponsor para ela cursos específicos relacionados a necessidades ou competências mais individuais. Como eu, como RH, tenho que pensar nesse trade-off entre treinamentos mais gerais versus treinamentos e budgets de aprendizagem mais individuais? Perfeito. Para mim, treinamentos gerais fazer de forma interna com o RH ou com... Na verdade, o RH não é o RH que vai ministrar os treinamentos, porque é sempre, porque é o RH que é responsável. Não, a empresa é responsável por desenvolver os funcionários, cada gestor é responsável pelo seu time de desenvolvimento. O RH está ali para apoiar de forma estratégica, através de dados, trazer ali insights de como que você pode fazer da melhor forma e o que você pode treinar. Mas eu acho que treinamentos massivos, mais o próprio gestor ali, junto ali com a área de RH, alta liderança ali, para treinar todo o time, até porque traz muito do viés da cultura, da forma de se comunicar, às vezes trazer uma pessoa externa, às vezes não dá um match ali, as pessoas param de prestar atenção. E aí sim, cara, são esses 5 talentos aqui que eu quero desenvolver e eles têm um enorme impacto ali no meu resultado. Aí você investe grana, que vale a pena. Vou pagar um MBA para essa pessoa, eu vou pagar um coaching externo para essa pessoa, eu vou colocar essa pessoa em algum programa, enfim. Aí vale a pena, porque primeiro, você gera um senso de pertencimento gigantesco, de valorização e reconhecimento daquela pessoa. Então, cara, imagina, Maísa, você ganhou um MBA ali em gestão estratégica. Cara, você vai ficar eternamente grato pelaquela companhia. Eu ganhei vários treinamentos quando eu estava na Ambev e eu sou extremamente grata ali. Falo, cara, eu não teria feito isso sozinha. Então, acho que gera um senso de pertencimento e gera um senso de responsabilização. Legal. De autorresponsabilização. Cara, a empresa está investindo em mim e não é pouco. E eu vou fazer isso acontecer. Então, faz com que a pessoa tenha uma garra muito grande para conseguir se desenvolver e entregar resultado para a empresa. Legal. Então, para mim, RH, guarde o seu pacotinho de dinheiro para investir realmente nos talentos que têm impacto no negócio. Legal. Eu gostei muito que muitas das suas respostas, elas estão muito focadas em fazer com o próprio público interno. Eu acho que isso é muito bom, tendo em vista o que a gente falou de restrição de budget aqui, de como começar. E aí, essa vai ser de fato minha última pergunta agora, mas eu fiquei curiosa mesmo. Queria, assim, de maneira rápida, como fomentar essa cultura de aprendizagem na empresa? Então, da sua perspectiva, você acha que tem que ter um ritual e uma rotina, todos os times com alguma frequência de aprendizagem, de compartilhamento de conhecimento? Como que a gente faz isso com frequência para que a aprendizagem, conhecimento, treinamento sejam parte da cultura da empresa e não uma coisa que o RH puxa de maneira ad hoc, que acho que é um dos grandes desafios por parte dos RHs? Acho que são 3 pontos principais. O primeiro, precisa vir de cima. Então, se a alta liderança não está preocupada com o seu próprio desenvolvimento e não mostra isso para o time, não vai acontecer. Não vai. Então, é deixar o ego de lado mesmo e vestir a botinha ali do aprendizado e a lupa para conseguir aprender. Porque o time vê as ações do líder. Então, cara, seja um exemplo na aprendizagem. Então, precisa vir de cima da alta liderança essa cultura para descer para baixo. Primeiro ponto. Ótimo. Segundo ponto, quando as pessoas aprendem juntas, elas aprendem de forma mais engajada, vamos dizer assim. Então, se você quer começar a colocar uma cultura dentro do seu time, eu, por exemplo, fiz nas minhas reuniões semanais o momento do aprendizado. Só que não era eu que trazia conteúdo. Cada pessoa, durante cada semana, trazia um conteúdo específico. A gente tinha conteúdos ali do mês que a gente queria trabalhar, junto com indicadores da minha área. Então, não era um conteúdo X,
vou falar de comunicação assertiva, porque Uhum. tenho que falar, não, o que tá pegando hoje em indicadores e que competências que o meu time não tem que a gente precisa se desenvolver. Então, a pessoa era responsável por mandar um conteúdo ali, leitura, um podcast para as pessoas ouvirem, um vídeo no YouTube, enfim, de acordo com o estilo de aprendizado das pessoas, porque eu prezo muito sobre isso, tipo, tem pessoas, como eu falei, né, gostam de fazer, de ler, enfim, então, de acordo com como as pessoas gostam de aprender, porque senão não vai, cara, se eu der um livro para alguém que não gosta de ler, nem se eu obrigar a pessoa, ela não vai ler aquele livro. Então, realmente é importante ter isso em mente. E quando existem trocas entre o time, vai gerando engajamento. Olha, eu aprendi isso, consegui fazer isso, eu fiz assim, eu fiz assado. Então, as pessoas vão compartilhando e vira uma coisa orgânica. Eu, tipo, não precisava mais falar, olha, gente, amanhã a gente vai ter o conteúdo tal que a Priscila vai trazer, não. As próprias pessoas vinham e falavam, posso falar sobre isso? Acho que tem tudo a ver com o nosso negócio, com o nosso momento. E aí virou uma cultura orgânica, vai virando ali organicamente. Então, pode você pegar esses minutinhos ali de alguma reunião que você tenha para instigar. E para mim o ponto principal que você trouxe, a autorresponsabilização. Eu sou dona da minha carreira. Então, se eu esperar que a empresa invista no meu treinamento, porque a empresa que tem que me treinar, você tá fadado ao fracasso na sua carreira. Você não vai passar 30 anos dentro de uma mesma empresa. Então, eu, se fosse você, sairia correndo para aprender várias competências, principalmente do futuro, para você não ficar para trás e conseguir realmente sempre dar um passo maior ali para sua carreira. Então, acho que são esses 3 pontos principais. Legal. E aí, finaleira, agora um bate-bola, jogo rápido, assim, um livro para quem quer eventualmente se desenvolver em treinamento e desenvolvimento ou saber mais sobre o tema. Eu acho que tem um que chama Lifelong Learning. É um livro que eu gosto bastante, principalmente para quem quer começar a criar essa cultura mesmo de aprendizado contínuo. Legal. Alguma referência, pessoa para seguir, que produz muito conteúdo legal? Josh Bersin, acho que é um cara ali que fala... Ele tem uma academia para o RH e para gestores, que é bem legal. O conteúdo é em inglês, mas, cara, com inteligência artificial, você traduz tudo ali, consegue ter acesso... E são conteúdos bem rápidos e fala muito sobre tendências do futuro ali de mercado de trabalho. Então, acho que seria ele o principal aí que eu indico. E o David Green para People Analytics. Quem quer aprender um pouco mais de dados, ele tem um livro também bem legal. E também tem um programa ali de capacitação. Mas, gente, tem muitos conteúdos na internet de graça. Busquem no YouTube, enfim. Mas essas são as 2 principais referências. Boa. Muito obrigada, Maísa. Foi um prazer bater papo com você. É um tema que eu gosto muito, assim, aprendizagem de maneira geral. Sou filha de professor universitário, então, tirando o ambiente corporativo, uma coisa que eu gosto muito. Foi um prazerzão. Eu imagino que as pessoas que também nos ouviram devem ter gostado muito. Foi uma aula. Poderia ficar aqui por horas. Vão ter várias outras conversas como essa, então, para quem nos assistiu, nos ouviu, continue assistindo por aí, que tem muita coisa boa. Muito obrigada. Obrigada, Manu, pelo convite. Gostei demais do nosso papo. Valeu, gente.